Olá, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Tudo ótimo, que bom ter vocês aqui. E aí, Saúl? Tudo bom? Tá tudo bem? Graças a Deus. E aí, mãe? Tudo bom? Bem-vindo. E aí, Gabriel? Bom, gente, que bom estar aqui com vocês. Hoje eu estou reunindo aqui minha família para falar um pouco aqui da história do Jardim da Paz, do Complexo Salvatório, especialmente de Silvino Goulart. Então eu estou aqui com Marcos, meu irmão, Samira, minha mãe, Gula Neto, meu irmão, e Patrícia, minha irmã também. Estamos todos aqui para falar dessa belíssima história de empreendedorismo desse homem que foi tão visionário. Trouxe aqui umas fotos aqui para a gente relembrar um pouco. Eu queria ouvir vocês. Queria para vocês contarem um pouco a história, principalmente Samira, né, que estava lá com ele desde o princípio. Samira, conta um pouco pra gente aí como foi. O pai de vocês era muito trabalhador, era um visionário na realidade, ele era um empreendedor. Então ele tinha construtora de estrada, mas ele desistiu pela dificuldade de recebimento de dinheiro, esse tipo de coisa. Estava chateado quando ele ia num cemitério público, que ele via aqueles ricos em mausoléus altos e bonitos de mármore e as pessoas pobres numa coisa comum, uma sepultura comum. Ele disse, não, eu quero ter um cemitério para igualar todo mundo. Tanto que a gente viajava, e quando a gente viajava, a primeira coisa que a gente fazia era visitar cemitério no exterior, para ele poder fazer aqui tão bonito quanto. E aí ele fazia. Porque ele tinha muita visão, né? Tinha muita visão, Paulo. Então ele visitava cemitérios para olhar o que tinha de interessante, para inovar, para trazer isso. Então é interessante vocês verem que o cemitério Jardim da Paz, que foi o que ele inaugurou lá em 1985, ele é modelo parque. Então ele é só grama, e só tem uma lápidezinha que consegue identificar quem são as pessoas. Então ele teve essa preocupação de trazer essa igualdade, né? De não ter essa diferença da pessoa se ela tinha mais dinheiro, se ela tinha menos dinheiro, questões sociais, questões... Então é um cemitério ecumênico mesmo, que todos são iguais, né? É engraçado que até hoje, né? Todo mundo quando viaja vai no cemitério ver como é que é o cemitério do lugar, ver se tem uma coisa legal pra gente poder botar no nosso também. Aí ficou um hábito da família. Teu pai era assim, explosivo, né? Quando ele se zangava, ele era explosivo, mas ele tinha um coração muito bom. Quando ele deixou de construir a Alcoa, que parou, ele deu uma caçamba para cada caçambeiro. Ele tinha 6 caçambas, e deu para cada caçambeiro que trabalhava com ele uma caçamba para que eles pudessem ter o seu meio de vida. Ele era muito bom de coração. Ele é uma pessoa tão correta e honesta que quando construiu o cemitério, ele só colocou para vender os jazigos depois que tivesse 100% construído. Porque ele não ia colocar uma coisa para vender só já se planejando, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Tanto que ele fez uma reunião com os corretores no próprio cemitério. Aí, a partir daquela reunião, depois dele ter mostrado todo o cemitério para os corretores, foi que ele começou a vender os jazigos. Isso. Porque tem empresa que pensa em colocar um cemitério, bota uma placa e já começa a comercializar. E o papai não, ele só vendeu depois que realmente o cemitério estava todo pronto. E um dos marcos muito importantes da nossa história, inclusive do mundo todo, foi a pandemia do Covid-19. Foi um momento muito difícil, porque todos nós passamos, e a gente teve toda a preocupação de cumprir os contratos e de dar o melhor atendimento aos nossos clientes. A gente teve que se reinventar. Inclusive, foi nesse momento que tu propôs fazer um projeto chamado Luto pela Vida, onde a gente dá, não só depois do falecimento, a gente dá aquele suporte para os familiares que perderam os seus entes queridos. Foi uma época complicada, não podia nem fazer a cerimônia de despedida direita, a pessoa não tinha como assimilar o luto se não olhasse o sepultamento, que realmente a gente tinha que fazer as coisas como eram no Covid, que não podia ter aglomeração, aquelas coisas todas, mas que bom que tem o luto pela vida, que realmente dá um ponto final, uma pedra sobre o assunto. A gente sabe que ritualizar a despedida é muito importante, e nesse momento não foi possível, né? As famílias não conseguiram ritualizar, muitas vezes tinham que assistir sepultamento de dentro dos carros, né? E às vezes as pessoas se despediram do ente querido na porta do hospital e não conseguiram mais ver o ente querido. Então isso realmente trouxe um luto muito complicado. E assim surgiu o Luto pela Vida, que é o nosso projeto social do Complexo Salvatório, de acolhimento às pessoas que estão passando pelo processo do luto. É um projeto que a gente tem muito orgulho. Então, de tudo que a gente viu aqui, tudo começou em 1985, com Silvino Goulart inaugurando o cemitério Jardim da Paz. Depois a gente ampliou para funerária, laboratório, floricultura, crematório, velório. Ampliamos também para os serviços PET, com o Salvatório PET, acolhendo também esses animais de estimação que fazem parte da nossa família. E com isso surgiu o Complexo Salvatório. O Complexo Salvatório é uma marca
que vem justamente demonstrar que nós não somos só o cemitério Jardim da Paz, nós somos muito mais, nós somos um complexo de serviços funerários para atender a população do Maranhão com muito amor, muito carinho e muita dedicação. A parte boa, né, é que a gente nunca para, né? Esse ano a gente começou já com Salvatório Vidas e vambora. Nossos clientes, a gente tem que sempre dar a assistência que eles merecem. Exatamente, com Salvatório Vida, a gente conseguiu ampliar agora o cuidado e o acolhimento às pessoas, aos nossos clientes, em todos os momentos, desde o nascimento, com telemedicina gratuita, com descontos em clínicas, farmácias e muito mais. Celebrando a vida. Em todos os momentos, porque o nosso propósito é cuidar e amparar sempre.